João capítulo 6, do verso 1 em diante, diz assim a palavra: E depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguia numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então respondeu Filipe: Não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? E um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso lhe é para... O que isso é para tanta gente? Então disse Jesus: Fazei o povo se assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, muita grama. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, verso 15, Jesus foge. Pode botar o 15. Sabendo Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Graças a Deus. Já oramos aqui com a Rose, né, Rose? Rose Targino, né? E não há mais necessidade de nós orarmos. Irmãos, vocês sabem que o Evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito. Ele foi escrito no ano 95, já depois de Cristo, bem depois dos outros 3 evangelhos sinóticos que foram escritos antes. E o Evangelho de João, ele foi escrito para combater uma seita que existia naquele tempo. Uma seita que dizia que Jesus não poderia ter vindo, que não era filho de Deus, porque se ele veio em carne, a carne não tinha valor, né? Então eles diziam que Jesus não veio em carne, que o Filho de Deus não poderia ser Jesus. E João escreve o Evangelho para provar que Jesus era Deus. Então você só vai encontrar no Evangelho de João 7 milagres. Você não vai encontrar mais do que 7 milagres. Os outros evangelhos, irmãos, os outros evangelhos você vai encontrar mais milagres. Mas o Evangelho de João não. O Evangelho de João você só vai encontrar 7 milagres. Esse milagre do pão e do peixe, da multiplicação, já é o 4º milagre. Vocês podem contar comigo. O primeiro milagre foi a transformação de água em vinho. Isso aí no capítulo 2 de João. Depois Jesus cura um régulo, um servo do rei. Jesus cura o servo do rei. Depois, num tanque de Betesda, ele cura um homem que tem 38 anos. É o 3º milagre. O 4º milagre de Jesus é esse que nós estamos lendo. O 5º será um pouquinho mais frente, aí mesmo no capítulo 6, quando Jesus anda sobre as águas. E o 6º
Jesus vai curar um homem que é cego de nascença. E por fim, no capítulo 11 de João, você vai encontrar Jesus ressuscitar a Lázaro. Esses sete milagres, eles revelam que Jesus realmente veio e ele é Deus, a deidade de Cristo. Por isso que João escreve esse evangelho para combater o gnoses, o gnosticismo, né? Hoje existe inclusive hoje você vai ver muitos artistas dizendo, não, eu sou agnóstico. O agnóstico, que é o não, o a quer dizer não, ele não é gnóstico, mas ele é ele não é gnóstico, ele é o Tomé. O agnóstico é o Tomé, ele precisa de uma comprovação. Então, quando você vê um artista, né, uma pessoa na televisão, aí na internet, dizendo, não, é porque eu sou agnóstico, ou seja, se não tiver uma comprovação científica, eu não creio no milagre. O agnóstico é esse, mas o gnóstico é diferente. Ele não acreditava que Jesus era Deus, porque não acreditava que a carne, ele acha que a carne não tem valor. Mas observe que agora Jesus, no capítulo 6, quando começa, ele está no mar de Tiberíades, lá em cima do mapa, ele está lá em cima na Galileia, e ele passa para o outro lado do mar de Tiberíades, e logo ele vê aquela multidão vindo na direção dele. E por que esse pessoal está vindo na direção dele? Porque era Páscoa, estava chegando a Páscoa, então muitas pessoas vinham para Jerusalém. A cidade estava tomada, vinha gente de todos os lugares para Jerusalém. Havia, sim, vamos dizer aí, quase 1 milhão de pessoas naquela cidade. Muita gente. E havia também uma expectativa de liberdade. Porque a Páscoa, o que é a Páscoa? A Páscoa quer dizer passagem. A Páscoa foi quando o povo de Israel saiu do Egito. Houve a libertação da nação de Israel de 430 anos quando saiu do Egito. Então a Páscoa nos leva para um pensamento de liberdade. Aquele povo, quando chegou em Jerusalém, que soube que havia alguém ali fazendo milagre, e era perto da Páscoa, eles logo pensaram, olha, é o Messias prometido, ele vai ser o rei, vai governar sobre nós, e vai destruir Roma, o exército de Roma, e nós vamos ficar livres. Então aquele sentimento de liberdade predominava na cabeça das pessoas naquele momento. Por isso eles estavam procurando, olha, eu soube que tem um homem aí que curou, um homem que tinha 38 anos, paralítico, olha, tem um homem que transformou água em vinho, onde está ele? Então saíram à procura de Jesus. E encontraram Jesus no alto do mapa, lá no norte de Israel, lá na Galileia dos gentios, que era assim chamada a parte de cima, porque fazia divisa, né, com os países que eram de outras culturas. E quando Jesus vê aquilo, ele faz um teste com os seus discípulos. E ele pergunta a Filipe, olha o que ele pergunta a Filipe: onde nós vamos comprar? Onde nós vamos comprar pão para essas pessoas? Pode ir lá para o versículo 4, por favor. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Verso 5, então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha, ele sabia que aquela multidão estava procurando a ele para fazê-lo rei daquela nação. Ele, vendo que a multidão vinha ao seu encontro, então disse a Filipe: onde compraremos pães para dar de comer, para lhes dar de comer? Foi uma pergunta que ele fez, mas logo no próximo versículo você vai ver que Jesus sabia o que ia fazer. Observe ali, olha, mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus já sabia de tudo. Ele sabia que o povo estava vindo para fazê-lo rei, ele sabia que ele iria multiplicar o pão, e ele sabia que os discípulos estavam verdinhos na condição de fé. E ele fez uma pergunta: de onde vamos tirar o alimento? Olha para o tema, eu quero que coloque ali a capa da pregação, por favor. Olha o texto lá, olha a capa da pregação, que diz que nós vamos hoje
descobrir sobre um pensamento. Nós vamos descobrir hoje sobre o pensamento da possibilidade e o pensamento da escassez. A pessoa tem uma mentalidade de escassez ou de prosperidade? Por que muita gente tem uma boa profissão, tem uma boa empresa, tem saúde, sabe fazer muitas coisas, mas não consegue prosperar? Onde está o erro? Qual é o problema? Há uma promessa de Deus de prosperidade, há uma promessa de Deus de possibilidade de crescimento, mas por que muita gente se encontra numa situação de pobreza muito grande, de necessidade muito grande? Você sabia que isso está construído na mente humana? Você sabia que a nossa mente, ela é causadora dos resultados da nossa vida? Muitas pessoas não avançam na vida porque a sua mente está travada. Ela não consegue ver, pensar, ela não consegue, então ela vai ficar sempre ali na dependência, naquele sentimento, né, de filho, naquela posição de filho, mentalidade de filho. A mentalidade de filho é aquela que está sempre dependente de alguém, sempre precisa que alguém o ajude. E quando a pessoa não alcança, ela culpa dizendo assim: claro, ninguém me ajudou, eu pedi, todo mundo sabe que eu estou passando, que eu preciso, mas ninguém me ajuda. Então é uma mentalidade de filho essa. Ela sempre acha que as pessoas têm que ajudá-la. É obrigação da pessoa ajudá-la. É dever da sociedade que ela está incutida ali, é estender a mão e suprir suas necessidades. Essa é uma mentalidade de filho. Sempre vai ter um pai acima. Tem pessoas que não têm pai, tem que se virar cedo. Mas quando nós ficamos adultos, nós somos responsáveis pelas nossas, temos que ter responsabilidade pelas nossas dívidas, pelos nossos sonhos, pelas nossas conquistas. Então, hoje nós vamos descobrir sobre essa mentalidade de escassez e de prosperidade. Vamos voltar para o texto, por favor. Porque Jesus agora, ele quer saber como é que está a mente das pessoas. E qual é a tua mente? Eu quero também perguntar para você que está aqui hoje. Você tem uma mente de possibilidades, de crescimento? Ou a sua mente é travada? Ou seus pensamentos são travados? Nós vamos descobrir isso hoje. Eu vim aqui hoje para isso. Para mostrar para você, à luz das Escrituras, o que Jesus ensinou, a profundidade do ensino de Cristo para os seus discípulos. Se você é um discípulo de Cristo, é uma discípula de Cristo, precisa discernir qual é o tipo de pensamento que habita a sua mente. E aqui está a razão de nós prosperarmos e não prosperarmos. É um culto importante que aqui nós somos fortalecidos. Quando a gente vem para o culto domingo, na igreja, e aqui a gente sai fortalecido. Aqui a gente sai alimentado. Então é importante a gente estar na igreja e buscar a palavra de Deus. Então observe aqui, no próximo versículo, que aparece então o discípulo que ele pergunta, responde para ele. Mas antes de nós lermos aqui a resposta de Filipe, você sabia que a nossa vida está sempre assim, nessa condição? E agora, como é que nós vamos fazer para comprar comida para tanta gente? E agora, como vamos fazer para pagar o aluguel? E agora, meu Deus, como que nós vamos fazer para pagar a prestação do carro? E agora, como vamos fazer para continuar a construção? E agora, como vamos fazer para pagar essas contas que estão aumentando juros sobre juros na nossa vida? E agora, como vamos fazer para fazer compra no mercado? Como vamos pagar a escola das crianças? Como vamos fazer para abastecer o carro? Como vamos fazer para pagar lá o médico, lá o convênio? Como que nós vamos fazer? Essas perguntas, elas são muito normais na nossa vida.
Olha a pergunta que Jesus fez. Vamos lá, volta o versículo, por favor. Jesus fez uma pergunta muito corriqueira, muito normal. Leiam comigo lá. Vamos lá, então Jesus, vai. Jesus era o único que sabia. A Bíblia, nós vamos ver que essa pergunta ele já sabia. Mas por que ele faz? Por que ele provoca? Por que Jesus provoca os seus discípulos? Jesus queria verificar a mentalidade, a espiritualidade, a maturidade, o crescimento, a posição, a postura, a fé dos seus discípulos. Jesus estava provando os seus discípulos e querendo ensinar a eles que na vida cotidiana nós temos resposta para essas perguntas. Nós temos respostas. E nós vamos encontrar 3 personagens e depois o último é Jesus. Então o primeiro personagem que está no versículo que nós íamos ler lá, a resposta de Filipe. Observe a resposta de Filipe. Próximo versículo, por favor. Versículo 7 diz: respondeu-lhe Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para dar a essas pessoas, para que cada um recebesse um pedaço de pão. Você sabe quanto que é 200 denários? Um denário custa um dia de serviço. Quanto é que você ganha por dia? Você ganha quanto por dia? 100 reais? Vamos supor que você ganha 100 reais. Então, 200 vezes 100 reais, quanto que dá? Observa que é quase um ano de trabalho. Um ano tem 365 dias. E quando é ano bissexto, 366 dias. E aqui ele está falando, olha, nem que eu trabalhasse 200 dias seguidos, eu não teria dinheiro para colocar comprar pão para essas pessoas. Esse é o primeiro personagem. Esse aí é aquele que tem a mente completamente incrédula. É aquela pessoa que quando vem o desafio, que você pergunta, como que nós vamos fazer para resolver tal coisa? E a pessoa faz o cálculo, ele entra lá nas ciências exatas e faz um cálculo, e soma, divide e fala, olha, nem que a gente vendesse a nossa casa, nem que a gente vendesse o nosso carro, nem que a gente vendesse o nosso rim, os dois, nós não pagaríamos essa conta. Nem adianta, isso não é para nós. Tem gente assim. Ela já tira, Valdelisa, a possibilidade de resolver o problema. Ela já olha, faz o cálculo e fala, é impossível, isso aí é um caminho, a porta que está fechada. Nós não vamos nem tentar mexer com isso. Porque nem que a gente trabalhasse 200 dias e juntasse esse dinheiro, nós não conseguiríamos dinheiro para comprar esse pão para esse pessoal, Jesus. É isso que muitas pessoas fazem. Isso é incredulidade. Porque a pessoa ela está tão bitolada nesse nível material e humano, ela está presa no natural. Ela não tem uma visão espiritual, ela não enxerga as coisas espiritualmente, ela não crê nas escrituras, ela não crê na promessa, ela crê no que ela está vendo. Então ela faz uma conta, ela faz lá, divide, soma, multiplica e diminui e chega num número, num denominador comum e fala, olha, não há possibilidade. Essa parte vamos riscar. Essa pessoa, o Felipe, ele tinha uma mente completamente travada. A fé dele estava limitada. Jesus estava testando. E ele descobre que logo de cara ele pergunta para Filipe. Observa que ele faz a pergunta para a pessoa certa, ele provoca a pessoa certa. Ele queria ensinar algo para Filipe e ele quer ensinar algo para mim hoje, e ele quer ensinar algo para você também. Você crê que o Senhor Jesus, através da sua palavra, vai ensinar você hoje a se levantar e pensar e ter uma mente progressiva, uma mente espiritual, uma mente próspera, uma mente de possibilidade. Você crê nisso? Então, prepare seu coração, porque nós vamos avançar. Observe que a palavra de Deus, Filipe, ele representa, então, aquela pessoa que já diz assim, olha, esse mês
eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo. Por quê? Porque eu já fiz a conta. Ah, já fez a conta? Sim, já fez a conta. E o que? Não vai dar, eu já fiz a conta e não vai dar. Já está feita a conta e não vai dar. Como se Deus precisasse da sua conta para realizar um milagre na sua vida. Deus não precisa da sua conta. Deus não precisa da sua capacidade de raciocinar, de você fazer Não, Deus não precisa. Deus age de forma sobrenatural. E você vai ver agora o próximo personagem, que é um outro ser que ele acredita que tem um pouquinho mais a mente dele é um pouquinho mais aberta, mas continua bloqueada, porque Filipe diz, olha, nem que a gente tenha 200 denários, não vamos comprar pão. Então não vai dar. Não dá. Tira isso da cabeça. Não tem como. É melhor a gente pregar e mandar todo mundo embora. Dispensa todo mundo. Mas entra André. André é o segundo personagem. Olha o que André fala. André aparece e diz, está aí um de seus discípulos, chamado André, irmão de Pedro, né? Simão Pedro. Ele informou a Jesus o seguinte: Senhor, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ele informa. Mas aí, depois que ele informa, ele erra. Ele comete um erro gravíssimo aqui. Porque depois que ele dá a informação, tem um ponto e vírgula ali, não tem? Depois de peixinhos? Eu não tenho. Então ali ele poderia ter calado a boca. Tem hora na nossa vida que a gente precisa calar a boca. A gente precisa fechar a boca. Porque quando a gente começa a proferir palavras negativas, palavras de incredulidade, palavras de impossibilidade, todas as coisas começam se voltar para aquilo não acontecer, porque nós não cremos, nós já tiramos aquilo da nossa vida. Então ele oferece uma pequena saída, mas ele destrói tudo dizendo, mas isto é para mais isto, que é isto para tanta gente? Tem um menino aí com 5 pães e 2 peixinhos. Olha, os pães eram de cevada. Cevada era chamado de o pão do pobre. O pão do rico era de trigo. Naquela época comia pão de trigo quem tinha dinheiro. E quem não tinha dinheiro comia o pão de cevada, que é um outro elemento que fabricava-se pão muito mais barato. E ele não tinha vitaminas, substância, força como o trigo. E o menino tinha ali uns peixinhos e pãezinho de cevada. Então observa que até a qualidade do pão era inferior. Então quem ele representa? Quem André representa, meus amados? André, ele representa as pessoas que quando tem um desafio na frente, na sua vida, elas começam a olhar para aquilo que elas têm, elas começam a comparar o grande desafio para aquilo que elas têm. E elas se avaliam de forma pequena, pejorativa, de forma diminutiva. Observe que ele apresentou para Jesus os pães e os peixes, mas diz, olha, o que isso aqui vai adiantar? Não vai adiantar nada. Então ele representa aquela pessoa que almeja alguma coisa na vida, ou que tem um desafio na vida, e começa a olhar para o que tem e fala, olha, a gente não tem nada aqui. Se eu fosse vender meu carro não vale nada. Se eu fosse vender a minha casa, quem que vai dar o valor dessa casa? A casa não presta. Se eu fosse oferecer o meu violão em troca dessa dívida, ele não vai aceitar, porque o meu violão não vale nada. Meu violão não vale nada. Tudo que eu tenho não presta. O que eu tenho não vale nada. Pão é de cevada, são 5 pães. Mas o que isso aí vai adiantar para tanta gente? Então esse é um pensamento bloqueado. São pessoas que não têm fé e que ao invés de fazer continha como fez Filipe, ele avalia visualmente na sua ótica e começa a colocar a diferença naquilo que tem. Ele não parou para observar uma coisa. Na Bíblia, antes dele falar essa frase, a Bíblia está recheada de exemplos
de situações parecidas com essa. Quando Moisés chega diante do Mar Vermelho e que lá atrás vem Faraó e na frente tem o mar, e ele está lá com quase 6 milhões de pessoas para atravessar o mar, e animais, e pessoas idosas, mulheres grávidas, crianças, homens, adolescentes, e ele ali com aquela na frente do mar, e ele ora a Deus, e o povo fala: olha, Faraó está vindo aí, vai matar todos nós, e ele ora a Deus, e ele não tem nada, ele não tem um exército forte, ele não tem navio para atravessar o mar, e o que ele tinha? Nada. E aí ele fala: Senhor, o que eu vou fazer agora? E o Senhor perguntou para ele, o que Deus perguntou para ele? Moisés, vai, repita comigo, diga: Moisés, o que você tem nas mãos? Não, você está aqui, quem está me ajudando a pregar hoje aqui? Vamos lá, meus amados, eu me preparei para pregar para você, trazer essa palavra para você, porque eu já recebi essa palavra na minha vida. Então agora eu pergunto, eu vou pedir para vocês repetirem, diga: Moisés, o que você tem nas mãos? E ele respondeu: sabe o quê? Eu tenho só uma vara. Mas podia pensar, o que um cajado vai resolver com um mar desse fechado? Eu vou botar todo mundo em cima do cajado para sair boiando? Tem um cajado, o que Deus falou para ele? Pega esse cajado e toca nas águas. E a Bíblia diz que aquele cajado tocou nas águas, e a noite inteira soprou um vento ali naquele mar, e aquele mar foi se abrindo, e o pessoal passou em seco. Lá no capítulo 4, 2 Reis, o profeta Eliseu chega na casa de uma viúva, e ela chega não na casa, ele estava naquela região, e aquela viúva vai à procura dele e fala assim: profeta, eu tenho filhos, eu tenho 2 filhos, e meu marido morreu, ele era teu servo, e ele nos deixou com uma dívida muito grande, e eles querem levar os nossos filhos para serem escravos, e agora o que eu vou fazer, Senhor? Eu não tenho o que fazer, me ajude. Como que eu vou comprar pão? Onde que eu vou arrumar dinheiro? Como que eu vou pagar essa dívida? Como que eu vou pagar essa conta? Como que eu vou pagar esse terreno? Como que eu vou cobrir essa dívida no banco? Como que eu vou resolver a minha vida? Eu estou envergonhada. Senhor, vai levar meus filhos. Eu não tenho situação, como resolver? E o profeta disse o seguinte para ela: o que você tem em casa? Olha que André poderia ter lembrado disso. E nós também precisamos lembrar disso. E ela disse: nada. Eu vou mostrar para vocês que ela tinha. Ela disse assim: nada. Eu não tenho nada, a não ser, lembrei agora, uma botijazinha de azeite. Então o profeta disse, para mostrar para ela que ela não só tinha uma botija de azeite, falou assim: olha, sai na tua vizinhança e ajunta vasilhas, muitas vasilhas, vai, não poucas. Entra no teu quarto, fecha com teus filhos e entorna essa botija de azeite nas vasilhas. Aquela mulher saiu e pegou vasilhas e foi nos vizinhos. Olha, aquela mulher tinha filhos, aquela mulher tinha casa, aquela mulher tinha ajuda de um profeta, que o marido dela trabalhava com o profeta, então havia uma relação muito boa ali. Aquela mulher tinha vizinhos, o profeta mostrou para ela que ela tinha vizinhos, e com os seus vizinhos ela conseguiu vasilhas. E ela entra dentro do quarto e despeja aquele azeite nas vasilhas, e aí ela, quando acabaram as vasilhas, ela disse: Senhor, olha, acabaram as vasilhas. Então o azeite cessou. E o que eu faço? Ele falou assim: paga a tua dívida e vive do resto. Vocês acham que ela imaginava na cabeça dela que daquilo que ela disse que não tinha, a não ser um pouquinho de azeite, vocês acham que na cabeça dessa mulher passou em algum momento, alguma situação de que aquilo ali Deus agiria e reverteria o quadro da vida dela com o pouco que ela tinha? Vocês acham que passou isso na cabeça dela? E você acha que eu penso que na sua cabeça passa isso? Você está reclamando que tem que fazer tanta coisa,
Esquece que você tem uma profissão, que você tem uma casa, que você tem uma família, que você tem saúde, que você tem as mãos. Ah, mas eu não tenho nada, mas tem as mãos. Você sabia que Deus pode reverter o quadro da sua vida a partir de você mesmo? A partir daquilo que você tem? Você tem uma profissão, você se formou em alguma coisa, você tem lá como é que chama lá, um certificado, um diploma de alguma coisa, você estudou alguma coisa, você sabe fazer qualquer outra coisa, você sabe fazer um pão, você sabe amassar um pão, você sabe fazer um bolo, você sabe fazer um doce, você sabe costurar uma roupa, você sabe pintar uma parede, você sabe esticar um arame, você sabe cantar, você sabe pregar alguma coisa. O que você sabe? Você tem alguma coisa. Para de reclamar e de dizer que não tem. Deus quer fazer um milagre na tua vida a partir do que você tem, através da tua fé que Ele pode fazer. Através da tua fé que Ele possa fazer. Ah, mas a minha empresa não dá certo, todo mundo vai, a minha não vai. A minha loja, ela fica nesse buraco aqui, nesse fim de mundo. É um reclamation. É uma murmuração, uma reclamação. Não tem nada, eu só tenho um carro velho, eu só tenho uma lojinha lá que eu estico uma lona, eu só tenho um emprego ali naquela fábrica, eu só tenho isso, eu só tenho aquilo, eu nunca vou. Essa é uma mentalidade de escassez. Essa mentalidade tem que ser quebrada. Essa mentalidade tem que ser tirada, porque eu vou falar de dois personagens agora que são completamente diferentes desses daí. E o tempo vai dar. Porque o terceiro personagem é o menino. Cara, o menino viu tanta gente lá. Ele poderia falar assim, ó. Eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos, eu vou comer essa merenda. Se eu deixar aqui a amostra, esses caras vão tomar de mim. Ele não poderia pensar isso? Mas de repente ele faz assim, ele escuta alguém falar. A Bíblia não diz isso, mas é claro que nessa conjectura que eu estou fazendo, dá para nós entendermos que foi assim: Senhor, eu tenho aqui um pouquinho, alguma coisa eu tenho aqui. Uma mente de prosperidade. Ele acreditou que aquele pouquinho, porque ele põe na mão de um discípulo, ele dá na mão de André. E André pega e fala, então vou lá mostrar para o Senhor. Ah, está vendo esse menino aqui? Esse menino tem 5 pães e 2 peixes. Uma mente progressiva. Ele acreditou que através daquele pouco que ele tinha, Deus poderia fazer algo ali maravilhosamente grande. Você crê que Deus pode fazer algo glorioso na tua vida? Ah, como é que eu vou casar? Eu não tenho nada, eu não tenho fogão. Ah, como é que eu vou casar? Eu não tenho armário. A minha geladeira é aquela geladeira vermelha, antiga, que nem minha bisavó não usava mais. E minha televisão tem que bater do lado, eu não tenho nada. Irmão, Deus pode começar a agir, operar maravilha na tua vida, através do pouco que você tem, através da fé que você tem, dessa mente progressiva que você tem. Eu sei que Deus vai prosperar, eu sei que Deus vai abrir uma porta, eu acredito, eu vou fazer a minha parte, eu vou batalhar, e Ele vai entrar com a providência na minha vida, e eu não vou ficar dessa forma, eu não vou viver assim para frente sempre, eu não vou me acostumar a viver desse jeito para sempre. Porque tem pessoas que estão acostumadas a viver assim. Elas acham que nunca o máximo grande é para ela. Aquele carro com ar-condicionado nunca vai ser para ela. Para ela é aquele mais com os pneus careca, vai aparecendo o arame. Se trocar, vai ser por um outro caça-capeta pior do que aquele lá. Amarrado à lataria com uma tira de fita que pegou em algum lugar. Deus tem o melhor para você. Jesus estava testando a mente das pessoas. Jesus estava trabalhando aqui no intelecto, na forma de pensar, na forma de agir, na forma de se posicionar, na forma de crer, na forma de determinar e de buscar, e de se levantar e de buscar aquilo que Deus tem. Deus tem o melhor, nós somos filhos de Deus.
Ele diz: crescei, sede fecundos, multiplicai, dominai a terra, dominai as aves do céu, dominai os peixes do mar, dominai, crescei, multiplicai. Deus quer que você cresça, avance, prospere. Deus quer que você seja uma bênção, que a sua casa seja boa e que tudo seja bom, que a tua família seja boa. Mas é preciso ter uma mente de fé, uma mente progressiva, uma mente que aponta para a prosperidade, para a fartura, para a fé que Deus pode fazer tudo isso. A Bíblia diz lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 6, que Ana tinha dificuldade de ser mãe. E ela era estéril, e tinha uma mulher que zombava dela, e eu não vou ficar batendo nisso não, mas eu vou só lembrar esse detalhe. Então, quando ela se torna mãe, ela faz uma oração. Lá no capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 6, ela ora assim, ela fala: Deus, você está colocando para mim? Não está? Então eu vou citar o versículo. Deus é quem dá a vida e a tira. É Deus que abate e é Deus quem exalta. É Deus que empobrece e é Deus que enriquece. E é Deus que levanta o necessitado desde o monturo e o faz se assentar no meio dos príncipes. Deus pode tirar você do buraco mais profundo que você está. Deus pode mudar hoje, fazer um reboliço na tua vida. Hoje à tarde eu estava no hospital fazendo uma visita, e quando eu saía do hospital tinha uma senhora lá, com a cabeça baixa lá, e eu me aproximei dela. E quem estava comigo disse: olha, ela está querendo uma oração. Ela disse: minha vida está assim, eu perdi meu filho, minha vida financeira e tudo está destruído. E o meu coração, essa mensagem já estava queimando dentro de mim. Eu falei para ela assim: mas você crê que Deus pode mudar a tua vida a partir de hoje? Eu acredito. Eu falei: não é isso, não quero que você acredita. Eu quero que você arranque lá da alma, porque tem que vir de dentro, essa fé tem que vir daqui de dentro. Eu quero que você puxe lá dentro. Falei: eu creio. Aí eu li um texto, eu falei desse texto para ela. Ela fala: então eu creio, pastor. Eu disse: Deus vai fazer um reboliço na tua vida. Tudo é possível àquele que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então creia, acredite, tome posse. Deus pode mudar a direção da tua vida e fazer um reboliço na tua casa e te mostrar que ele é Deus. Deus não precisa provar que é Deus, mas mesmo assim, todo dia Ele prova. Amém ou não? Então aquele menino pega o pão e fala assim: eu tenho. Aí, põe na mão do mestre lá, diz para ele que eu tenho. Diz para ele que são pãozinho de cevada. Você fala que é minha merenda. Mamãe colocou aqui num bornalzinho para eu comer daqui a pouco quando der fome. Então você fala para ele: seja como esse menino, coloque o pouco que você tem. Não fique aí chorando em cima dessa situação que você está vivendo. Não sente em cima desse monturo e fique se lamentando como Jó. Não, se levante. Amanhã é segunda-feira. Amanhã é dia de mudança. Amanhã é dia de transformação. O mês está chegando. Setembro está vindo aí. Com ele vem a primavera. As flores, os pássaros cantando, o rio correndo e a bênção de Deus sendo derramada sobre a vida daquele que crê no poder e na autoridade de Deus. Está chegando setembro, Deus vai te abençoar, vai prosperar a tua vida. Esse ano vai ser bênção, vai ser uma bênção sem medida, recalcada, sacudida e transbordante. Você crê nisso, irmão? Ou você prefere acreditar: não, é mês de agosto, é mês do desgosto, mês do cachorro doido, ainda arriscado me morder, eu ir para o hospital, pegar Covid, raiva, a doença do rato, vou morrer. Ai, agosto, sai, Satanás.
Minha vida está ruim porque agosto é o mês do desgosto. Irmãos, para Deus não tem agosto, não tem setembro, não tem janeiro. Ele começa a operar na tua vida a hora que você abrir seu coração. Ele entra na tua vida e opera. Se você crê, tudo é possível que crê. Vai dar certo. Vai dar certo. Deus vai fazer dar certo. Então esse menino vai e entrega para Jesus. Olha lá o que Jesus faz, vai lá. Eu estou aqui posando de olhar sem óculos, aqui dando um charminho, mas eu estou passando uma luta danada. Vai lá, já achou aí? Então Jesus tomou o pão. E o que Jesus fez? Jesus pega o pão, pega o pouquinho que ele tinha. O problema do povo estava no meio do próprio povo. Outro dia eu falei para minha filha que estava passando uma luta lá, eu falei, filha, a resposta que você está procurando, ela disse, pai, passando por isso, o que eu faço? Eu falei, a resposta que você procura em mim está dentro de você. Como assim, pai? Eu disse, nenhuma informação, nenhuma frase que eu te disser vai mudar a sua vida. Somente aquilo que está dentro de você que vai fazer. Mas o que, pai? Eu disse, a tua fé. É a tua fé. Se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer, você vai lutar. Se você crer, você vai para cima. Se você crer, você vai batalhar. Se você crer, você vai se esforçar. Se você crer, você vai estudar. Se você crer, você vai contratar. Se você crer, você vai expandir. Mas se você não crer, eu posso falar 1000 frases para você, minha filha, que você vai ficar exatamente no mesmo lugar onde você está. Porque o que Jesus está dizendo é que aqui está, na nossa cabeça, na nossa mentalidade, a nossa prosperidade e a nossa escassez. Então Jesus agora, ele pega o pouquinho que está na mão dele e apresenta e dá graças. E aí, quanto eles queriam, eles vinham pegando no cesto ali na mão de Jesus e entregando. Olha o que aconteceu, vamos lá porque a hora já está puxada. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei o pedaço que sobraram para que nada te perca. Agora eu quero falar uma coisa para você que vai doer. Isso que eu vou falar vai doer. Porque Jesus podia falar, manda esse pessoal levar para casa aí, sobrar, vai de dando para ele. Sobrou 12 cestos, pode distribuir, leva para casa. O que Jesus fez? Recolhe. Às vezes sobra. E a nossa prosperidade amanhã, ela pode estar ligada àquilo que sobrou hoje. Jesus fala para a gente não juntar tesouro na terra, isso é verdade. Mas ele também fala para a gente não desperdiçar aquilo que sobrou. Sabe aquele mês que sobra? Tem um dito popular que meu pai dizia, que é o seguinte, dia de muito, véspera de nada. Vamos repetir isso? Dia de muito, véspera de nada. Mais uma vez, diga, dia de muito. Por quê? Porque no dia de muito, pastor Ednei, ele mete a cara. Aí no outro dia, ele não tem nada. Muitos estão assim. A prosperidade da pessoa está ligada àquilo que Deus está dando e através daquilo que sobra. Jesus falou, olha ele, agora guarda, sobrou, guarda, nós vamos precisar disso depois. 12 cestos sobrou? Sobraram 12 cestos? Nós vamos. Então não é pecado você guardar o de hoje para amanhã. Quando você esbanja, não. Sobrou hoje? Guarda. Jesus está falando, guarda. A tua prosperidade amanhã pode estar ligado no que você sobrou hoje. O alimento que a gente joga fora hoje, aquela carne que sobrou no prato, que as crianças pegam como querem, aquele refrigerante, aquela comida, aquelas coisas, aquela energia que é gasta de qualquer jeito, aquele combustível que é gasto, tudo que é gasto demais, aquilo é a nossa prosperidade que pode servir amanhã. A nossa mentalidade fala assim, não, Deus me deu. Deus me deu. Quando o Senhor perguntar para mim o que você tem, eu falo, Senhor, eu tenho X.
eu consegui guardar X, está aqui, está guardadinho. Não faltou nada para mim, eu tenho uma vida próspera e aquilo que sobra está ali, guardadinho para eu. Mas a pessoa fica com a mão coçando, com a mão coçando. Tem um imã, a mão e o cartão está lá, a mão aqui. A mão fica assim, o cartão, ele vem voando para a mão. E depois vem a conta lá na caixinha do correio. Aí corre para esconder do marido, corre para esconder da mulher, corre para esconder da mãe e rasga. Vê a fatura, não sei, eu não vi, não sei de nada. Eu não estou sabendo, para não ver lá. Então, o que a gente sobra hoje, a gente guarda para amanhã. Vamos lá, irmãos? O que sobra hoje, a gente guarda para amanhã. A gente não gasta tudo hoje. Eu já vou terminar. E aí a Bíblia fala aí, olha aí, para terminando aí, pode ir. Então assim fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, olha que a Bíblia faz questão de repetir, que sobraram aos que haviam comido. Vamos lá para frente. Pode ir no próximo versículo, por favor. Vendo, pois, os homens o grande sinal que Jesus fez, disseram, olha, esse aí é o Messias, o profeta que há de vir. Vamos pegá-lo, fazer dele nosso rei. Então ele foge e assim termina essa passagem. E agora vamos encerrar e eu quero convidar você para ficar de pé. E eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que é a tua vida lá na tua casa? Você é cristão? Quem aqui é cristão? Quem aqui ama a Bíblia? Quem tem uma Bíblia diz amém. Então obedeça a palavra de Deus. Diga assim comigo, olha, em nome de Jesus. Fecha os olhos assim, ó, vamos lá. Diga assim, em nome de Jesus. Eu não tenho uma mente. Não, aí está muito fraco. Diga assim, eu não tenho uma mente de escassez. Mas eu tenho uma mente de prosperidade, de fartura, de progresso, de bênção. Porque a minha fé está dentro de mim, que está depositada no Deus soberano e que pode todas as coisas. Então agora aplauda o Senhor por essa palavra bem forte na sua vida.